Vamos hoje falar das alterações ao Código de Contratos Públicos introduzidas pelo Decreto-Lei 78/2022 de 7 de novembro. Como sabemos, o Código de Contratos Públicos é o diploma legal que regula quer a formação, quer a execução da maioria dos contratos celebrados pela administração pública. Aqui a administração pública vista numa perspectiva orgânica, mas também funcional, na medida em que também nela está incluída ou estão incluídos os organismos de direito público. E sabemos nós que o Código de Contratos Públicos, tendo sido aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, foi sendo alterado sucessivamente e com o Decreto-Lei 78/2022 sofreu a sua 12ª alteração. Importa termos presente que as alterações introduzidas ao Código por este diploma, uma vez que este diploma só entrou em vigor a 2 de dezembro de 2022, só irão aplicar-se aos procedimentos e aos contratos cujos procedimentos se iniciaram após esta data, ou seja, 2 de dezembro de 2022, sabendo nós que um procedimento tem o seu início quando o órgão competente para a decisão de contratar toma essa decisão, pois tal nos diz o artigo 36, número 1. Há aqui uma pequena nuance relativamente aos trabalhos complementares, ou seja, a alteração aos trabalhos complementares também se irá aplicar aos contratos que já se encontravam em execução a 2 de dezembro de 2022 e é esta a única exceção à regra de que só produzirá efeitos a partir desta data. Ora, quando falamos das alterações, importa ter presente, desde logo no preâmbulo do diploma, os 3 desígnios que o legislador teve em mente quando alterou o Código. O primeiro deles, alterar algumas normas do Código para as adequar plenamente com as diretivas da União Europeia, diretivas de contratação pública da União Europeia, e bem assim com a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Por outro lado, alterar algumas normas para as atualizar e para esclarecer o seu âmbito de aplicação. E, por fim, um terceiro desígnio que se prende com aquilo que nós chamamos o trabalho digno ou a dignidade do acesso ao trabalho. Portanto, introdução de novas normas e que também visam combater a precariedade das relações laborais. Hoje vamos falar apenas do primeiro dos desígnios, isto é, alterar o Código para adequar as suas determinadas normas às diretivas europeias de contratação pública. A primeira das alterações diz respeito à escolha dos procedimentos. Isto é, a regra é que os procedimentos são escolhidos tendo em conta o valor do contrato a celebrar. Mas existe uma exceção à regra, que nós chamamos de critérios materiais, que permitem a adoção de um ajuste direto, independentemente do valor, se estiverem reunidos um dos pressupostos, uma das situações taxativamente previstas no artigo 24, 25, 26 e 27 do Código de Contratos Públicos. A particularidade do artigo 24 é que as situações que lá se encontram podem servir para a adoção do ajuste direto, independentemente da tipologia do contrato a celebrar, isto é, pode ser para empreitadas de obras públicas, para locação ou aquisição de bens móveis ou para aquisição de serviços. E é no artigo 24 que nós vamos encontrar uma alteração, porque o 24, número linha A e B, foi alterado e por certo, sabem, o 24, 1 e B, 1A e B, permite a adoção do ajuste direto quando em anterior concurso público ou anterior concurso limitado por prévia qualificação a entidade adjudicante não tenha conseguido contratar. Não tenha conseguido contratar porque o procedimento ficou deserto, isto é, ninguém apareceu a apresentar uma proposta, uma candidatura, ou todas as candidaturas ou todas as propostas tenham sido excluídas. A alteração que nós vamos encontrar hoje no Código dos Contratos Públicos não diz respeito tanto à deserção inicial, isto é, continua a poder-se adotar um ajuste direto quando, em anterior concurso público ou anterior concurso limitado, não tenham aparecido propostas ou candidaturas. Relativamente à situação da exclusão de todas as propostas, aqui sim há uma alteração significativa. Se nós olharmos para o artigo 24, número linha A, vamos ver que só se pode adotar um ajuste direto se o motivo de exclusão das propostas tenha sido a primeira parte do número 2 do artigo 70 do Código de Contratos Públicos, isto é, a proposta de desrespeitar manifestamente o objeto do contrato a celebrar. E, no caso das candidaturas, se o candidato se encontrar na situação de impedimento, se tiver apresentado documentos falsos ou falsas declarações, ou não reunir os requisitos mínimos de capacidade técnica e ou financeira exigidos no programa do procedimento. Mas à linha A, se conjugarmos com a linha B, vamos constatar que estas exigências só se verificam se estivermos acima dos limiares comunitários. Porque se estivermos abaixo dos limiares comunitários, deixa de ser relevante
qual é o motivo da exclusão. Ou, dito por outras palavras, quando estivermos com um anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia, então só se poderá adotar um juros direto nas situações previstas na linha A do número 1 do artigo 24. E isto resulta do facto das diretivas europeias terem várias tipologias de irregularidades das propostas. Nós temos propostas irregulares, propostas inaceitáveis e propostas inadequadas. E nos termos do artigo 32, número 2 alinhado, a diretiva clássica, que é a diretiva 2014/24, só se pode adotar o procedimento de negociação sem publicação prévia de anúncio, isto é, procedimento por convite, que no nosso direito corresponde à consulta prévia e ao ajuste direto, só se pode adotar, dizia eu, no caso das propostas serem inadequadas. As propostas irregulares e as propostas inaceitáveis só poderão se permitir a adoção ou de um diálogo concorrencial ou de um procedimento de negociação, e também por isso o artigo 29 do Código de Contratos Públicos foi alterado. Importa ter presente o seguinte: continuam a existir dois pressupostos cumulativos, ou dois requisitos cumulativos, melhor dizendo, para que se possa adotar este ajuste direto na sequência de um concurso público ou concurso limitado anterior. O primeiro deles é o facto de o convite e o caderno de encargos não poder alterar substancialmente o programa e o caderno de encargos do anterior concurso. E entende-se que uma alteração é substancial se for suscetível de alterar a vontade de contratar. E bem assim, o convite a endereçar neste ajuste direto tem que ser efetuado no prazo de 6 meses após terminar o prazo de apresentação de propostas, se o procedimento tiver ficado deserto inicialmente, ou após a revogação da decisão de contratar, no caso da exclusão de todas as propostas ou de todas as candidaturas. Há uma outra alteração ao Código, que já tem a ver com o caderno de encargos, que diz respeito ao facto de deixar de se poder fazer referência à valorização da economia local ou regional. Vamos encontrar hoje, no artigo 42, número 6, a linha E, a revogação desta norma e, portanto, deixa de se poder fazer esta referência. Bem assim, também no critério da adjudicação, deixa-se poder utilizar como fator ou subfator da avaliação das propostas os produtos oriundos de uma determinada zona geográfica. E bem assim também deixa-se poder fazer aquisições ou valorizar os produtos provenientes do Estatuto da Economia, da Agricultura Familiar. Quanto aos contratos reservados previstos no artigo 54A, sobretudo a parte das micro, pequenas e médias empresas localizadas com sede e atividade efetiva numa determinada área geográfica intermunicipal. Já se podia reservar os contratos desde que o valor do contrato fosse inferior aos limiares comunitários, e agora vem-se acrescentar que, mesmo abaixo dos limiares comunitários, tem que se demonstrar que não há um interesse transfronteiriço certo, porque se houver, deixa-se poder reservar os contratos a estas entidades. Por fim, já na fase de execução dos contratos, importa termos presente que o artigo 370, relativo aos trabalhos complementares, foi alterado. Isto é, um trabalho complementar é aquele que não está contratualmente previsto, quer em espécie, quer em quantidade, mas agora passou a ser exigido, passou a ser obrigatório fundamentar-se que a execução desses trabalhos não previstos contratualmente passou a ser, ou é, necessária para a execução do contrato. São estas as alterações mais significativas nesta vertente de adequar plenamente com as diretivas europeias e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, designadamente nesta última vertente quanto à questão do artigo 42 e do artigo 75, quando falava de entidades de uma determinada localidade ou produtos de uma determinada localidade. Para a próxima sessão falaremos do outro desígnio do Decreto-Lei 78/2022, que se prende com a alteração a determinadas normas para as clarificar e atualizar, tendo em conta o decurso do tempo.